Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou responder a tag da quarentena, que eu vi no canal da Kabuki TV. Na verdade essa tag é do ano passado, né? Ela fez essa tag bem no comecinho da quarentena de 2020. Mas como a coisa não mudou muito do ano passado pra cá, eu resolvi responder essa tag indicando mais livros para vocês lerem durante esse período aí que a gente tá passando agora. Então, eu resolvi indicar alguns clássicos. Um desses livros não é clássico ainda, né, mas é um livro que já saiu já faz aí um bom tempo, mas o resto dos livros da lista da tag são todos clássicos, e vocês vão perceber que são clássicos bem variados, são livros que tanto tratam de temáticas mais leves, mais engraçadas, aquela leitura mais até para você se divertir. Já outros clássicos contêm uma temática um pouco mais reflexiva, algo para fazer você pensar um pouco, fazer você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre como você anda cuidando da sua vida, etc, etc. Então, a primeira pergunta da tag é: você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso neste mundo até o último volume. Eu escolhi indicar para vocês uma série que é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil. Foi uma série que eu trabalhei na tradução desse livro. Foi praticamente as minhas primeiras traduções. Eu sei que eu tô devendo um vídeo a respeito disso. Falta um pouquinho de coragem para gravar, tá certo? Mas o livro que eu vou indicar faz parte da trilogia Grande Guerra, Grande Amor, da Ellen Gable. É uma trilogia que está disponível em inglês no Kindle, em português está disponível o primeiro e o segundo livro. E o primeiro livro da série é Os Presentes de Júlia. Essa série vai contar a história de 3 voluntárias americanas, jovens, assim, entre 20 e poucos anos, que se alistam na Cruz Vermelha para trabalharem como assistentes das enfermeiras nos hospitais de campanha na França. Então, cada livro vai acompanhar uma dessas moças. O primeiro a gente acompanha a Júlia, o segundo a gente acompanha a Charlotte e o terceiro a gente acompanha a Ella. Essas moças são bem diferentes uma da outra, cada uma tem um sonho, cada uma tem um objetivo, cada uma tem assim um dilema a resolver. No caso da Júlia, ela é uma jovem muito ingênua mesmo. Ela tem um sonho de se casar, então ela quer encontrar o amor da vida dela. Ela sonha com um príncipe encantado. Só que quando ela chega na França e começa a trabalhar nesse hospital de campanha e vê a realidade dura da guerra, ela começa a perceber que não é bem assim que a coisa funciona. A vida é mais difícil do que ela pensava que fosse. E nesse meio caminho ela acaba conhecendo um rapaz chamado Peter Rislum. Só que esse Peter Rislum, eles dois parecem gato e rato no meio do livro, eles não se gostam, eles brigam horrores no começo, eles têm ali um desentendimento, mas aos poucos o Peter começa a se apaixonar pela Júlia, mas ela, não quer saber muito dele. Mas lembrando que, como a história se passa durante a Primeira Guerra Mundial, então, obviamente, os acontecimentos da Primeira Guerra vão influenciar a vida dos dois e vai atrapalhar esse romance. Então, é um livro curto, assim, tem pouco mais de 200 páginas. Foi uma tradução até um pouco desafiante, foi o primeiro livro que eu traduzi. E a história é uma delícia, tem ali algumas reviravoltas, tem um suspense também no meio do livro, algumas coisas que começam a acontecer que você fica aflito, mas é aquele tipo de livro que realmente dá aquele quentinho no coração. E eu recomendo também o segundo livro, que é A Honra de Charlotte, que também está disponível no Kindle. O terceiro livro, que é A Promessa de Ella, já saiu no inglês, né, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vai sair agora em 2021. A segunda pergunta da tag é o seguinte: hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Então, o livro que me tirou realmente da zona de conforto aí nos últimos tempos foi O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Foi um livro que eu li, se não me engano, no meio de 2019. Calhamaço, né, o tamanho dele, fiz várias marcações também. É um livro que não tem, assim, uma linguagem muito rebuscada, mas é um livro que é muito difícil, às vezes, de acompanhar, de entender o que está acontecendo, porque boa parte dele se passa na cabeça perturbada do Raskolnikov. Então, para quem não conhece a história, vai contar a história de um estudante chamado Raskolnikov. Ele é um estudante que tá ali na merda mesmo, assim, sabe, gente? Falando português bem claro, ele tá bem na merda. E ele tá passando por momentos bem complicados na vida, não tem dinheiro para pagar as dívidas, tá devendo horrores até para sua locatária, enfim, ele tá na pindaíba mesmo. Só que assim, esse jovem Raskolnikov, ele é bem perturbado mesmo, assim, ele tem umas ideias assim um pouco estranhas, ele parece um desejo de ser uma espécie de super-homem, algo do tipo bem nietzscheano, sabe? Até que ele comete um crime
né, nesse começo aqui do livro, e ele passa boa parte do livro tentando ocultar esse crime. E aí, por conta dessa tentativa de ocultar esse crime, cada vez mais ele vai ficando mais perturbado, mais paranoico, os sonhos deles vão ficando cada vez mais estranhos, ele começa a ficar desconfiado de todo mundo. Então, assim, é um livro difícil justamente porque a cabeça do protagonista não é a cabeça de uma pessoa que está no estágio normal. Então, muitas coisas que acontecem aqui, a gente não tem certeza se ele está sonhando, se aconteceu mesmo. Tem cenas aqui que você jurava que aqui realmente aconteceu, mas não aconteceu, era tudo um pesadelo do Raskolnikov. Personagens esquisitíssimos também aqui aparecendo, olha. E foi meu primeiro Dostoiévski também, foi a primeira obra que eu tive contato com o Dostô, para os íntimos. Eu pretendo ler mais livros do Dostoi mais pra frente, né, suas grandes obras e também as suas novelas. Porque eu achei que pode ser um livro difícil, assim, pra ler. É um livro que te tira realmente da zona de conforto, faz você ali fazer um esforço maior para poder acompanhar a história, mas vale muito a pena, principalmente o final dele. A terceira pergunta da tag é: você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido? Indique um livro do seu gênero favorito. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês no canal que eu sou apaixonada por romances históricos, eu gosto muito desse gênero, então todo tipo que se passa em qualquer época remota da história da humanidade realmente muito me interessa. Também gosto muito de livros de temáticas de guerra, como vocês já perceberam, e um livro que eu vou indicar para vocês que se passa na Segunda Guerra, então eu indiquei Os Presentes de Júlia, que se passa durante a Primeira Guerra, mas é um livro mais young adult, é um pouco mais leve, apesar de ter alguns momentos meio pesados ali na história, mas são poucos momentos realmente. Agora, esse daqui é o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. É um livro que eu li em 2015, foi uma das minhas melhores leituras de 2015. Foi um daquele tipo de livro que eu li sem nenhuma expectativa. Eu simplesmente achei o livro na livraria, li a sinopse aqui na orelha do livro, achei interessante e comprei o livro. E aí, eu acabei passando ele na frente de outras leituras também. E, gente, que história! É um livro grande, mas assim, é aquele tipo de livro que você não sente o tamanho dele, tá? Tem livros que são calhamaços e você olha assim o tamanho e você fala, ai meu Deus, falta tudo isso pra ler ainda. Esse aqui não, esse você começa a ler e você não quer mais parar. Eu acho que eu terminei de ler ele em coisa de, sei lá, uma semana. Olha o tamanho, em uma semana isso aqui. Justamente porque a história é incrível. Você pode estar pensando, mais um livro sobre Segunda Guerra, mas é um livro que eu acho que foge de todos os formatos de romances de Segunda Guerra. Primeiro que ele conta a história de dois jovens, ele vai dividir a narrativa entre a história desses dois. Então ele vai começar a história contando da Mary Lauren, que é uma jovem ali francesa. Ela com 6 anos fica cega, né? Ela mora apenas com o pai. Esse pai constrói meio que uma maquete ali de Paris para ela poder aprender a se deslocar em Paris usando essa maquete, né, já que ela não enxerga, então ela só tem os outros sentidos para se locomover. Até que um belo dia esse pai desaparece, né, e ela fica ali sozinha, né, tentando encontrar uma forma de sobreviver. Do outro lado da história, nós temos então o jovem alemão Renner, que ele é muito bom com rádios e aparelhos ali de eletrônica. E ele meio que a contragosto acaba então se alistando no exército nazista e trabalhando na parte de inteligência e de comunicação. Até que um belo dia ele está, durante a invasão da França, ele acaba indo também para Paris e encontra a Mary Lauren. É uma história principalmente sobre bondade, uma bondade enorme em meio à guerra, né? E também, lógico, tem a história do casal, que é muito bonitinha, né? Os dois, assim, acabam se apaixonando, mas lembrando que, como eu falei pra vocês, ela é francesa e ele é alemão, então, tecnicamente, eles são inimigos na guerra, certo? E um final, assim, que você fica com o coração na mão. Eu fiquei em frangalhos quando eu terminei de ler esse livro, essa que é a verdade. Mas fica aqui a dica, é um livro que foge muito das regras de romances de Segunda Guerra, então vale muito a pena conhecer. Eu quero ler mais coisas também desse autor. A terceira pergunta da tag é: essa é sua 4ª leitura e você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. A indicação que eu faço para quem está aí passando por um momento de ressaca literária e quer ler um livro para poder sair disso é As Aventuras do Tom Sawyer, do Mark Twain. Na verdade, esse livro aqui não é um livro único, tem mais livros a respeito do Tom Sawyer e do seu amigo Huckleberry Finn. São grandes clássicos da literatura americana juvenil. E vai contar a história desse órfão chamado Tom Sawyer, que mora com sua tia Polly, seu irmão Sid e a Mary.
E é aquele rapaz assim, peralta mesmo, que junto com seu amigo se mete em confusões e brincadeiras. Algumas brincadeiras acabam se tornando muito assustadoras. É um livro realmente até para você ler, talvez, junto com uma criança, lógico, já tem assim um pouco de noção, né? Não crianças pequenas, mas crianças maiores, grandes. Então, é um livro divertido, engraçado, realmente para você passar o tempo, dar risada. É um livro realmente engraçado para você passar o tempo, realmente se divertir e curar ressacas literárias. A quinta pergunta da tag é: o fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. O livro que eu vou indicar para vocês é mais um russo, dessa vez é do Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch. Como eu falei para vocês, esse é um dos livros, junto com o Crime e Castigo, que é uma leitura um pouco mais densa, apesar de ser um livro curto, que dá sim para você realmente ler em um dia, uma tarde, por exemplo. Mas é um livro que trata de uma temática bem reflexiva, bem densa mesmo, que vai falar sobre a morte. Por isso o título chamado de A Morte de Ivan Ilitch. Então o Ivan Ilitch, o protagonista, ele está aí à beira da morte, e ele começa então a pensar sobre a sua vida, a refletir. A gente conhece então a história dele. E ele, colocando essa vida, essa sua história em perspectiva, ele começa a perceber que a sua vida foi completamente sem sentido. Então é daqueles tipos de novelas que você termina de ler e que você fala: meu Deus, o que eu acabei de ler, né? Porque realmente é profundo. O Tolstói tem uma linguagem maravilhosa, uma linguagem simples, mas ele consegue ali descrever todo o drama de uma pessoa que está ali à beira da morte. Pode ser um livro tenso para quem assim está muito abalado com essa situação toda que nós vivemos, mas eu acho que é um tema importante, até porque é uma condição humana que todos nós estamos fadados um dia a passar, né? O famoso memento mori. Então é um livro que faz você realmente pensar até na sua própria vida. Será que a minha vida está ficando sem sentido como a de Ivan Ilitch? Então vale a pena ler esse romance. E eu também recomendo muito o vídeo da Tatiana Feltrin. Ela fez um vídeo muito legal, muito completo sobre esse romance. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dela. A sexta pergunta da tag é: sua quarentena está em reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado. Então o meu livro que eu vou indicar para vocês, que eu amei, o favorito também de muita gente, é o The Secret Garden, ou O Jardim Secreto em português. É um livro super, super, super amorzinho, aquele livro que você termina de ler assim, com o coração assim, bem quentinho. Vamos supor que você acabou de ler O Amor de Ivan Ilitch, você ficou bolado, quer ler algo mais leve, então fica aqui a dica do Jardim Secreto. E a história é super conhecida, vai contar a história de uma órfã chamada Mary. Ela é uma criança bem difícil, assim, bem mal-humorada, bem estressada mesmo, aquela criança dura de se lidar. Ela volta da Índia, né, onde ela morava com seus pais, que eram britânicos, mas eles acabam falecendo. Ela vai para a Inglaterra morar com um tio, e na casa desse tio, nesse casarão, nessa mansão, ela faz amizade com algumas pessoas, mas ela vê a sua vida mudar quando ela encontra um jardim trancado e escondido na propriedade do seu tio. Enfim, preciso nem falar muita coisa sobre o Jardim Secreto, né, gente? Então tem um filme também que eu gosto, mas eu gosto mais do livro. Vi que também vai sair um filme novo sobre o Jardim Secreto, não sei se já saiu. Mas fica aqui a dica. A Frances Burney é uma excelente escritora. Eu acho que ela e o Mark Twain, assim, em questão de livros juvenis, são dos meus favoritos. Então, se você não leu O Jardim Secreto, aproveitem então para ler. E, por fim, para fechar sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou as suas expectativas. O livro que eu vou indicar para vocês é um livro do Sete Queiroz, que eu acho que pouca gente conhece, que é O A Ilustre Casa de Ramírez. Foi um dos seus últimos romances completos que ele publicou. Se não me engano, ele publicou esse livro pouco tempo depois que ele faleceu. E é uma história incrível. É daqueles livros que você acha que é mais um romance do Sete Queiroz, que vai terminar daquela forma, tipo os maias, sabe? Você fica bolado, mas não. O A Ilustre Casa de Ramírez é o momento que eu vejo que o Essa estava mais otimista, né, nesse final de sua vida. E isso acaba se refletindo então aqui na história da Ilustre Casa. E como o nome diz, vai contar a história de um último membro da família Ramírez, que era uma família ali muito tradicional, muito antiga ali de Portugal, né, aqui na história no caso. Só que é uma família que está em decadência, porque o Gonçalo Ramírez, que é o último membro dessa família, é um homem assim, ele é bem medroso, covarde, não tem coragem de se impor, as pessoas fazem o que quiser com ele. E aí nesse contratempo também, o narrador vai contar a história, uma pequena novela medieval a respeito dos ancestrais
do Gonçalo, que você vê a diferença entre eles, você vê a diferença grande desses ancestrais do Gonçalo, que eram pessoas muito mais corajosas, firmes, batalhavam, guerreavam, e aí a gente vê esse contraponto do Gonçalo, só que em determinado momento acontece ali uma reviravolta muito grande na vida do Gonçalo, e que culmina no final maravilhoso desse livro, um final assim que também, se você tá sem esperança na vida, esse livro te dá, cara. Então assim, é difícil falar uma coisa dessas falando de um romance do Sete Queiroz, mas sim, se você acha que o Sete Queiroz é só o pessimista do Primo Basílio ou dos Maias, cara, leia do C.K. de Ramírez. Essa minha edição aqui, ela é super antiga, ela é bem velhinha, eu comprei no sebo, então ela tá com as folhas soltando. Eu vi que lançaram uma edição nova, bem mais bonita, de Alucard de Ramírez, acho que foi o Clube de Autocultura, lançou uma edição nova, mas eu acho que o clube ainda não disponibilizou a venda para os membros, né? Então, essa edição aqui eu acho que vocês encontram facilmente no sebo, tem também no Kindle, então fica aqui a dica. Como qualquer romance do Sete Queiroz, a linguagem é um pouco rebuscada, mas vale a pena enfrentar o texto um pouco mais difícil para conhecer essa história. E a última pergunta da tag é indicar algum canal para responder. Eu não vou indicar, eu vou deixar aberto, então quem quiser responder a tag, fique à vontade, eu vou deixar ela toda descrita aqui, também como o link original da tag do canal do Kabuki TV, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais!